Bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Quem está pela primeira vez, provavelmente não tem ninguém, né? Antes de começar a leitura, eu peço que desliguem ou deixem no modo vibratório os celulares para não prejudicar a reunião. Vamos começar a leitura do Fonte Viva, psicografada pelo médico Chico Xavier, no Espírito de Emmanuel, capítulo 23. Ante o sublime, não faças tu comum o que Deus purificou. Atos, capítulo 10, versículo 15. Existem expressões no Evangelho que é a maneira de flores a salientarem no ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que o deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro nos Atos abrange um horizonte muito mais vasto que o problema individual do apóstolo. O homem comum está rodeado de glórias na terra, entretanto, considera-se um campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe moldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência no céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueça, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui, na média do infinito, por um, e onde águas e flores, sol e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e segue. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Essas palavras de Emmanuel são um deleite para a gente. Vamos fechar nossos olhos agora e levar nosso pensamento ao Pai Maior. Deus Pai de misericórdia, amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade, mentores da casa de Pedro. Agradecemos, Mestre, mais uma oportunidade dada a nós na reunião de hoje para podermos aprender mais um pouquinho dos seus ensinamentos. Mestre Jesus, abençoe a nossa irmã Silvia, que fará o estudo da manhã de hoje, e o nosso irmão Alberto, que fará a psicografia da manhã. Mestre Jesus, nos oriente sempre no caminho do bem. Que possamos sempre trilhar o caminho que nos ensinou. Possamos com perseverança ultrapassar as barreiras que nos vamos nos encontrar. Fique conosco hoje sempre, que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de estudo dessa manhã é a coragem da fé. E quando nós pensamos na coragem da fé, podemos logo lembrar dos primeiros cristãos que enfrentaram
enfrentaram, né, a arena corajosamente, muitas das vezes cantando, né? Isso era motivo, às vezes, de crítica, de chacota por parte de muitos, né? Mas também muitos foram chamados à atenção de entender quem eram aquelas pessoas e quem era aquele mestre que fazia com que aquelas pessoas enfrentassem com coragem aquela prova tão difícil nas arenas, nos circos. Existe um livro chamado Ave Cristo, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que nos fala muito a respeito da grande coragem que esses cristãos demonstraram, não abjurando da sua fé, quer dizer, não abandonando Cristo e sendo exemplo, né? Outro exemplo de coragem que a fé leva são os próprios discípulos. Os discípulos de Jesus atenderam ao chamado do Mestre e tiveram que abandonar suas vidas, né? Suas famílias, sua posição social, seus empregos, como por exemplo Mateus, que era um cobrador de impostos e, portanto, tinha uma projeção, né, social grande. E eles renunciaram a tudo para serem fiéis ao Mestre. E a maior parte deles teve uma vida de muita provação, de muitos sofrimentos, e quase todos morreram por conta de flagelos, né? Ou crucificados, apedrejados, enfim. Outro exemplo de grande fé é Joana de Cusa. Ela conheceu o Mestre Jesus. E aqui, fazendo um parênteses, no livro Boa Nova, que é de psicografia também do nosso querido Chico, pelo Espírito Humberto de Campos, né? Ele fala de alguns personagens do Evangelho, e ele nos conta na abertura do livro, Humberto, que essas histórias que ele trouxe, a maior parte delas não está no Evangelho, que constitui o que ele chama de folclore espiritual. São as histórias que o mundo espiritual tem a respeito da vida de Jesus, que foram tantas as passagens que não teríamos livros para registrar todas, né? E um deles é o capítulo 15, que fala sobre Joana de Cusa. Ela conheceu Jesus. Quando o conheceu, ela queria deixar a família para segui-lo, mas o mestre falou: continue com seu marido, né? E um dia você terá que demonstrar essa fidelidade a mim. E aí ela continuou a sua vida ajudando o movimento do cristianismo, né? Na medida do possível. O mestre já havia partido. E anos depois, quando ela estava com uma certa idade, ela teve que dar testemunho da fé, a fidelidade ao mestre na arena. Desculpa a emoção. Quando ela foi queimada, e seu filho também, e ela foi leal até o fim, não abjurou, não deixou o ensinamento do Cristo, foi até o final. Outro exemplo que nós temos, que também está muito bem retratado no livro, que é o livro Paulo e Estevão, é o exemplo de Estevão. Estevão foi fiel até o fim a Jesus. Ele é considerado o primeiro mártir do cristianismo. Ele também foi convidado a abjurar, negar a fé dele. E ele não fez isso, ele continuou até o fim e foi lapidado, apedrejado. E ele foi por causa da perseguição que Paulo movia contra os cristãos. Mas quando Paulo encontrou Jesus ao caminho de Damasco, toda a sua vida mudou. E aí ele disse ao Mestre Jesus: o que queres que eu faça? E a partir daí sua vida foi um testemunho. Ele demonstrou muita coragem, que a fé nos impulsiona, e viveu durante toda a sua vida perseguições, foi preso inúmeras vezes, apanhou, né, sofreu várias coisas até terminar sendo degolado, mas foi um testemunho de fidelidade ao Mestre, de fidelidade ao cristianismo. E aí vamos seguindo adiante, vários outros que nós podemos enumerar. Francisco de Assis e Clara de Assis,
foram exemplo de renúncia, de amor ao mestre, de fidelidade, quando aqui vieram, porque eles queriam resgatar a pureza daquele cristianismo original que estava sendo tão deturpado, queriam trazer de novo a simplicidade que caracterizava os primeiros cristãos. E temos outros exemplos, vários são os missionários nos exemplificando essa coragem da fé, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, que se dedicaram, foram fiéis ao Cristo durante toda a sua encarnação. E no Espiritismo nós temos nomes bastante significativos que são exemplos para nós dessa coragem da fé nos dá. Como Allan Kardec, né? Allan Kardec teve uma missão árdua, foi muito criticado, sofreu todo tipo de crítica. Ele que era um homem que tinha um nome, né, uma posição, e abriu mão de tudo para se dedicar a esse trabalho, inclusive da própria saúde. Os espíritos dizem que ele abriu mão por conta de testemunhar, de fazer um trabalho que ele tinha que fazer, fragilizou mais a sua saúde. E tem uma passagem muito bonita em Obras Póstumas, que eu e a Linha temos até dificuldade de falar, que fala da minha missão. Ele recebeu uma mensagem do Espírito de Verdade em 12 de junho de 1856, antes do lançamento do Livro dos Espíritos, né? E nessa mensagem, o Espírito de Verdade fala justamente das grandes dificuldades que ele teria e fala que Kardec teria que ter a coragem, a abnegação, a coragem, que é a fé que nos traz, né? E é interessante que 10 anos depois, Kardec escreve uma nota falando dessa mensagem e diz que realmente ele passou por tudo que o Espírito de Verdade disse, mas que o Espírito não disse quanta compensação, quanta alegria ele teria com esse trabalho. Que nem precisamos falar, que foi um grande exemplo para nós, de dedicação, de muito exemplo do que é a coragem da fé. E Bezerra de Menezes, que nós conhecemos tão bem, o exemplo de dedicação, desde o momento que ele se disse espírita, sua vida foi uma exemplificação de seguir ao Mestre. E nós, atualmente, não precisamos mais doar nossa vida nas arenas, né? Eles são exemplos para nós, são espíritos que já alcançaram um avanço em relação a nós e vem nos mostrar que é possível essa mudança. Para nós, o que Jesus nos pede agora? Que sejamos esses seguidores fiéis, que exemplifiquemos tudo o que ele veio nos ensinar. E existe no capítulo 24, chamado A Coragem da Fé, os itens de 13 a 16 vão falar a respeito desse assunto. Então nós vamos começar com o item 13, que diz o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Está em Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. E Lucas também nos fala isso quando diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Jesus, com essas palavras, quis dizer o quê? Que aquele que não testemunhar, quando necessário, mostrar que é um seguidor do Cristo, é uma covardia, é um ato de omissão. E muitas das vezes a gente observa coisas no nosso dia a dia que nós precisamos falar, e muitas das vezes para não contrariar outras pessoas, né, para não ficarmos
contra, às vezes, opiniões, porque seremos criticados, nós nos omitimos. E é isso que Jesus fala. Se somos seus seguidores, devemos mostrar que somos seus seguidores realmente. E aí, existe o item 15, que é o comentário de Kardec a respeito dessas duas passagens citadas, Mateus e Lucas. E Kardec vai tecer alguns comentários, nós tiramos o finalzinho que ele diz. Kardec coloca: o merecimento em defender uma opinião, no caso uma crença, é proporcional às circunstâncias e importância do resultado. Então, o que quer dizer isso? Quanto mais séria a situação, mais meritória, quanto mais nós tivermos que renunciar a determinadas coisas, mais meritória é isso para nós. Aliás, em tudo, né? Quando nós lembramos da parábola do álbum da viúva, né? A viúva só deu uma moedinha do pouco que ela tinha. Então, tudo é muito mais meritório, dependendo do sacrifício que nós tenhamos que fazer. Mas que há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e renegá-la. Mas em casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Então, para exemplificar isso aí do testemunho, né, que Kardec nos fala, que às vezes é uma covardia tão grande, né? E muitas das vezes nós não conseguimos realmente dar esse testemunho. Ainda somos frágeis em alguns momentos, mas somos convocados diariamente quase a esse testemunho. E o exemplo que eu vou dar é o seguinte. Alguns anos atrás, ouvi uma palestrante falar, ela disse que uma pessoa estava grávida e estava em situação financeira bem complicada e marcou um aborto e contou isso para umas amigas que havia marcado, que estava com problema financeiro, não tinha que marcar com aquela gravidez. E uma das amigas era espírita. E ela, o que ela fez? Ela não condenou a pessoa, né? Mas simplesmente explicou, à luz da doutrina espírita, as consequências do aborto. E foi muito criticada pelas outras, dizendo que ela não tinha nada que se meter na decisão da amiga. Mas ela disse que não tinha como se omitir. Ela, como espírita, sabia das consequências, ela precisava alertar a pessoa. Não é obrigar a nada, ninguém vai ser obrigada a nada, mas ela precisava dar seu testemunho. E o interessante disso é que essa pessoa, um tempo atrás, encontrou-a e disse que havia desistido da decisão. Então, não podemos nos negar a dar o nosso testemunho, mesmo que sejamos muito criticados. E o item 15 desse capítulo do Evangelho segue falando, né, que Jesus vai se envergonhar justamente dessa conduta nossa, que em alguns momentos é de omissão, é de comodismo, nós somos muito assim, né, de não nos posicionarmos. E lá embaixo ele fala, é uma fé, quando nós calamos e não testemunhamos, é uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não estrague prejuízo nesse mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Então, esses itens que nós estamos trabalhando, está no capítulo 24, que é não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O que quer dizer isso? Não temos como esconder a verdade, ela precisa ser dita, ela precisa ser proclamada. Isso é o que a fé nos convida a fazer. E o item 16 está se referindo ao finalzinho do item 15, falando para nós espíritas. Assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. E aí lembramos de
Dr. Bezerra de Menezes, que nós estamos como testemunho. Dr. Bezerra de Menezes, ao se ver, né, se declarar espírita, ele foi publicamente e se declarou perante um auditório muito cheio na Guarda Velha, no centro da cidade. Ele se proclamou espírita e ele era um homem público de grande prestígio, tinha um cargo grande, que chegava próximo ao de prefeitos, quase. E ele se declarou no momento que o espiritismo era muito criticado, no momento que o espiritismo até chegou a ser perseguido, né? Então o espiritismo não era visto com bons olhos, e um homem público de prestígio se declarar espírita perante a multidão, inclusive foi notícia em vários jornais. É um ato de coragem que a fé leva, um testemunho. Bom, falamos muito de coragem da fé. Precisamos falar do que é fé, porque é a fé que nós estamos construindo que vai nos levar toda essa força, a esse potencial para vencermos o quê? Os obstáculos da vida, para darmos o nosso testemunho. Então, a fé precisa ser construída. Nós estamos, como espíritos, construindo a nossa fé ao longo das encarnações e vamos continuar construindo, até que ela se torne muito forte. Ela ainda é frágil. Tanto que Jesus disse que a nossa fé não é nem do tamanho do grãozinho de mostarda, mas estamos aprendendo, estamos conquistando gradativamente. Tanto é que existem pessoas que nós vemos que a fé, o Evangelho fala que é isso, que a fé é uma coisa tão forte, em outros a gente vê uma fé muito fragilizada, extremamente fragilizada. E o Evangelho diz, isso é uma conquista desse espírito, que não é obtida de uma hora para outra, mas que através das reencarnações, através do quê? Do exercício, do entendimento, por isso a fé raciocinada é tão importante, e do exercício e da exemplificação, ela vai sendo construída, fortalecida. Ter fé também é entender os nossos próprios limites. Porque quando nós falamos em fé, a fé é tudo. Por exemplo, nós, para fazermos qualquer coisa na nossa vida, se nós não temos fé que aquilo vai acontecer, normalmente aquilo não vai acontecer. Então a fé é uma potência que nós temos em nós. E essa potência, ela é aumentada infinitamente quando nós cremos em algo maior, né? E aquilo nos move, aquilo nos dá uma energia, uma força muito grande. Mas ela tem ainda limites, como nós falamos, nós ainda não temos essa fé toda. E aí nós trouxemos um trechinho da Joana que diz o seguinte: o homem de fé, ele conhece o limite das próprias forças e não se aventura em empresas que lhe podem comprometer a resistência, levando-o à falência moral. Nós temos que saber até onde nós conseguimos ir. Por isso há um limite entre a fé e a ação, que deve ser tido em conta da tomada da decisão, antes de fazer ou deixar de realizar. Isso está no livro Jesus e o Evangelho, à luz da Psicologia Profunda, psicografia do Divaldo Pereira Franco, e o capítulo é o poder da fé. E ela vai nos dizer que nós temos que entender qual é o limite, até onde nós realmente conseguimos ir. Porque senão, ela até coloca no restante do capítulo, que aí é uma fé orgulhosa, que não acha que o seu limite é maior do que é, quando não é. Às vezes é o orgulho falando mais alto. E aí nós achamos um trecho bastante interessante, que é no livro Entre a Terra e o Céu, que é um capítulo em que o Clarencio, o ministro Clarencio, né? Olha o nível de Clarencio. E o capítulo é a Irmã Clara. Ele tem que fazer, ele está realizando um trabalho junto aos desencarnados, e aí ele vai mostrar que ele não é o mais apto àquilo. Ele tem toda essa coragem da fé, tem toda essa força, mas ele sabe das suas possibilidades. Clarencio. E ele diz, o ministro, ele está falando com André Luiz, e o livro é Entre a Terra e o Céu, para quem não conhece, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Então, Clarencio está falando com André Luiz. O ministro ouviu-me tolerante e redarguiu. E Lourdes, nem sempre doutrinar será transformar.
efetivamente guarda alguma força magnética suficientemente desenvolvida. Essa força tem a ver com fé, né? Capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. Olha o que ele fala. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitada a falar a inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Olha a humildade de Clarencio e a clareza que ele tinha de que aquele era o limite dele e ter a humildade de ver que a irmã Clara seria o nome mais adequado àquele trabalho. Bom, a fé é ter a coragem de aceitação. No próprio Pai Nosso, Jesus nos ensinou: seja feita a vossa vontade e não a minha. Então, ter fé é confiar que o melhor vem para nós. Nem sempre é o que nós queremos, mas é o que nós precisamos. Nossa fé deve ser esclarecida e não cega. Deve haver compreensão. Nós espíritas temos uma fé que nos explica o porquê das diferenças entre nós, né? Nos explica o papel da reencarnação, da vida futura. Tudo isso nos fortalece a nossa fé. E já falamos antes, né, que a fé, então, tem que ser apoiada e fortalecida pelo trabalho, pelo exercício, pelo esclarecimento, pela instrução. E o que a fé vai nos proporcionar cada vez mais? Essa coragem de fazermos o que é certo. E isso nos traz o quê? Equilíbrio, paciência e uma certa felicidade, né? Uma grande felicidade dentro do que é possível aqui. Por quê? Estamos seguindo o que é correto, o que viemos fazer aqui na nossa encarnação. E agora, tem uma parte muito interessante que é do livro Terapêutica de Emergência, é de psicografia do Divaldo Pereira Franco, e tem para cada capítulo um espírito que traz. E nesse capítulo, ele é trazido pelo Marcelo Ribeiro, e a fé em breve considerações. E olha o que ele fala da potência que a fé tem. A fé, desse modo, faz-se dínamo gerador de poderosas energias, mediante as quais se estabelecem contatos transcendentes nas augustas fontes da vida, de onde flui e para onde reflui as forças que removem as montanhas de dificuldades que a insensatez fez levantar no curioso dos caminhos percorridos pelos pés levianos nos dias do passado. Mais adiante ele diz: a fé é essencial para o êxito de qualquer empresa. Mais embaixo: a fé, portanto, religiosa e lúcida, pode ser companheirada da alta bênção que, todavia, cada um pode e deve alcançar, se quiser, pela vontade. E aí, quando fala que a fé é esse dínamo gerador de muita força, de poderosas forças, que a gente nem tem ideia, nós lembramos da passagem da mulher hemorroísta. Ela sofria de hemorragias há mais de 12 anos, ninguém tinha conseguido curá-la, mas a fé que ela tinha em Jesus, que ela seria curada, não precisava nem que ele a tocasse. Ela acreditou que se tocasse apenas nas vestes dele, ela seria curada. E assim o foi. E Jesus, ao perceber isso, falou: a sua fé me curou. Então, ela é muito poderosa. Aqui é a passagem que nós estamos, que está em Mateus, que Jesus nos falou: pois em verdade vos digo, se tivesse a fé, do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. Bom, tudo que nós falamos, essa coragem da fé, é a coragem que nos move para frente
E nós somos seguidores do Mestre Jesus. Então, o que significa ser servidores do Mestre Jesus, que é o nosso modelo? É o que o livro Ave Cristo fala. Cristianismo, nós somos espíritos cristãos, né? Cristianismo é viver o Espírito do Cristo em nós. Então ele diz, nós devemos ter fé nos seus ensinos, acreditar com muita força nesses ensinos, saber que nós estamos no caminho certo quando trilhamos, quando nós temos dúvida de como proceder, nós devemos pensar como Jesus agiria nessa situação. Devemos perseverar, porque muitas das vezes desanimamos, devemos perseverar. Devemos viver a lei do amor, porque todo o seu ensino foi baseado em quê? Viver a lei do amor. Jesus nos pede também uma adesão, um comprometimento, né? Um compromisso. Isso é muito interessante, porque Jesus atraiu multidões, não foi? Nós vemos que ele atraiu multidões para ser curado, as pessoas que estavam sedentas de ouvir sua palavra, mas poucos foram aqueles que abandonaram tudo e seguiram realmente o Mestre, sendo fiéis até o fim, como os apóstolos, os cristãos, os primeiros cristãos, Joana de Cus e muitos outros, né? Esses já tinham aquela fé forte e foram o quê? Os testemunhos necessários àquele momento. Agora é muito importante, nós lembramos agora de uma coisa que também é dito no livro Ave Cristo. O testemunho que os primeiros cristãos, por exemplo, tiveram que dar, era necessário naquele momento, tá? Mas, no próprio livro tem uma passagem que um ancião ia para a arena. E tinha um jovem cristão que chegou e disse assim, eu quero me declarar cristão, sim, eu quero morrer pelo Cristo. Aí o ancião diz assim, com sua sabedoria, o testemunho, para mim e para outros, é necessário morrer na arena. Mas viver pelo Cristo e lutar pelo Cristo é um grande testemunho, é o que você está convidado a fazer. Outra coisa importante, devemos aprender, quem é seguidor do Cristo deve começar a aprender a renunciar. Por quê? Porque nós ainda somos muito egoístas. Então, primeiro é para a gente, para aquele que é muito próximo da gente, mas nós precisamos aprender a renunciar. Outra coisa, devemos pôr a verdade acima de nossos interesses. Olha o exemplo da moça que teve que falar no meio das amigas e foi mal vista sobre o aborto, né? Em muitas ocasiões nós somos convidados a dar esse testemunho. Devemos exemplificar nossa fé, não é só nas palavras, não. É a todo momento que nós pudermos. Inclusive, não é só nos momentos difíceis, nos momentos cotidianos, das coisas pequenas da vida. Aquela pessoa que deu depoimento não era nenhuma prova difícil que ela tinha na vida, mas ela tinha que mostrar que tinha fé se posicionando. Então nós somos convidados a isso diariamente. E nós, como espíritas, devemos falar do espiritismo. Não é obrigar ninguém a acreditar no que nós acreditamos. Não é enfiar pela garganta abaixo nada para ninguém. Mas devemos falar, quando necessário, sobre reencarnação, sobre suicídio, sobre aborto, eutanásia, né? Precisamos falar. E muitas vezes negamos Jesus em nossas atitudes e pensamentos. Isso é normal, ainda somos frágeis. O próprio Pedro, né, quando Jesus fala para ele antes de passar pelo martírio, ele diz, Pedro, fala do que vai acontecer, Pedro diz que daria a vida por ele. Aí Jesus, com sua sabedoria, diz, Pedro, você vai me negar essa noite 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, naquele momento, negou, por quê? Ele tinha muito medo. A crucificação é um processo extremamente doloroso. Ele teve, mas na própria encarnação, depois disso tudo, ele foi um exemplo, né? Ele seguiu com coragem, não teve mais medo. Tanto que ele foi crucificado quando estava bem idoso, né?
Só que ele foi de cabeça para baixo porque ele dizia que não podia ser crucificado como mestre. Bom, na revista Reformador de agosto de 2012, tem um artigo que fala sobre a coragem e diz: há, portanto, a necessidade premente, isso é para todos nós, de os cultivadores e seguidores da doutrina consoladora e esclarecedora munirem-se de tolerância e paciência, mas, sobretudo, de coragem, para que não haja desânimo nas hostes espiritistas. Os divulgadores das novas ideias precisam ser decididos, estar dispostos a sacrifícios, ser pacíficos, mas determinados, estar preparados para uma luta árdua, que se desdobrará por muitas gerações e diversas existências corporais. Não é do dia para a noite que nós conseguimos toda essa coragem. Mas os trabalhadores devotados são todos os que se conscientizam de que não basta o conhecimento da verdade, senão é aquela fé egoística, né? Guardando-a para si, não se esquecendo de transmitir e divulgar. Esses nunca estarão sós. E mais adiante o artigo diz: é indispensável que o idealista espírito, que se mune de bom ânimo para as tarefas indispensáveis de cada dia, construa o dom da coragem moral, interligado à humildade e à caridade da divulgação da doutrina. Na luta interior de cada um, o orgulho precisa ser substituído pela humildade. Também nesse campo, a coragem moral é decisiva no domínio de nosso exagerado amor próprio. Tirei um pouquinho para descansar, já que estamos longe, dá para dar uma descansadinha na respiração. Então é isso aí, é trabalhar unindo a humildade, a caridade e divulgar. É o grande papel nosso como adeptos e seguidores do Cristo, como seus leais seguidores, é divulgar as verdades, né, do Evangelho, dos ensinos do Espiritismo. E isso exige ação, exige trabalho, porque, como disse Paulo, a fé sem obras é morta. Não adianta ficar guardando tudo para a gente, não. Não adianta a gente aprender um monte de coisa e deixar. E na revista Reformador de 2012, o Carneiro de Campos, eu tirei só esse trechinho e diz o seguinte: nós não falamos dos primeiros mártires, né, daquela dedicação da doação até da sua vida. Ele diz: a fé é a força dos mártires, dos grandes mártires, né, como Joana d'Arc e vários outros, né, mas também é o combustível de sustentação dos homens de bem, de todos nós, e de todos aqueles que se empenham para que a Terra seja mais feliz e a sociedade realmente distosa. Então é a fé que nos dá esse combustível, que nos dá a coragem e a força para vencermos a tudo, principalmente a nós mesmos, né? De onde provém as maiores dificuldades entre nós mesmos. No livro Fonte Viva, o Emmanuel, na mensagem 39, nós tiramos uns trechinhos, que ele fala da fé inoperante, aquela fé egoística que fica abafada só para si. Ele diz: a fé inoperante é problema credor da melhor atenção em todos os tempos, a fim de que os discípulos do Evangelho compreendam com clareza que o ideal mais nobre, sem trabalho que o materialize a benefício de todos, será sempre uma soberba paisagem improdutiva. A crença religiosa é o meio, você tem uma crença, mas o apostolado é o fim, é o exercício, é a prática. A fé na essência é que embrião de mostrar o ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação, pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciado no serviço de caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. E para fecharmos o nosso estudo, é um trechinho pequenininho desse livro, também do Chico, Psicografia, Paz e Renovação.
E a mensagem é a coragem e fé. Continuar no serviço do bem, quando tudo nos pareça uma esteira de males sobre os pés, eis a real significação da lealdade ao Senhor. Quanto mais difícil a situação, mais nós temos oportunidade de sermos leais, de exercitarmos essa lealdade. Mais adiante é dito, avançar ainda e sempre no encalço das realizações sublimes a que nos propomos atingir no campo do Espírito, apesar de todas as provações que nos testam a confiança, às vezes caindo na perplexidade do erro, para levantarmos, enxugando as próprias, nas asas da reconsideração e da esperança, chorando e enxugando as próprias lágrimas, alcançando as consolações, auídas do próprio conhecimento, compreendendo e silenciando, amando e servindo. Eis a coragem da fé, a única que pode efetivamente renascer dos destroços das piores circunstâncias terrenas e encara a razão face a face. Essa é a coragem da fé. E nós somos todos convidados a exercitá-la cada vez mais, como discípulos do Mestre Jesus. Muito obrigada a todos. Bom dia. Como é bom retornar a essa casa querida, nessa tribuna de estudo e aprendizado. Eis que se aproxima no planeta azul a data querida do Natal, diante de um período de aprendizado chamado pandemia. Visualizamos em nossa tela mental e espiritual a cena da simplicidade da manjedoura. O homem cresce na evolução tecnológica que nos auxilia muito. Todavia, esquecemos do nosso compromisso espiritual e moral para com a nossa eterna renovação espiritual. Queridos irmãos, nesse período natalino, comecemos a preparar os presentes que vamos doar para os nossos semelhantes. Coloquemos os lampadários coloridos em nossas casas. Preparemos os presentes e a ceia de Natal. Bom lembrar que nesse período Jesus visita o planeta. Preparemos e comemoremos o Natal com o maior presente que Ele nos legou para exercitar nossa caridade com o próximo e com nós mesmos. O amor. O amor que fortalece o novo amanhã. O amor que renova nossas almas e espíritos. O amor é a grande luz para nosso caminho, verdade e vida. Ele é o álibi para o nosso futuro melhor. O amor cura e nos coloca na plenitude de dias melhores e mais bonitos. Vamos trabalhar o amor dentro de nós, doando um caldo ao caído na via pública, doando um pouco de nosso tempo para escutar um amigo, um irmão ou um ser que caminha sem rumo pela via pública da perturbação. Queridos companheiros de estudo de domingo, removemos nossos pensamentos e hábitos, colocando mais amor em nossos corações. Eis o momento. Sigamos a nossa caminhada com amor e seguindo os ensinamentos do Cordeiro de Deus. Lembrando que Jesus é a luz do novo amanhã. Nos preparemos a partir de agora para a festa de Natal, que começa dentro de nós,
em nossos corações. Nossa irmã, que apresentou o estudo do dia, falou do discípulo da Virgem Maria, o nosso bezerro. Com ele, aprendi que a dor tem que ser trocada pelo amor. Vou ler de novo. Com ele, aprendi que a dor tem que ser trocada pelo amor. Sigamos, queridos irmãos, unidos, juntos, com muito amor. É o que desejam os amigos espirituais do celeiro de luz. Muita luz, quanta luz nesse ambiente. José Ribeiro.